Nessa madrugada teve a revanche da final da Copa América entre Brasil e Peru. Jogando num gramado horrível, a seleção do Tite deu a forra aos adversários e perdeu pelo placar mínimo. Tem que ter um campo melhor para jogar. Não pode ter um campo dele. Nós falávamos isso antes, Geninho. Não dá para ter um espetáculo num gramado desse. Dá para jogar de soccer ali, dá para jogar de tênis. Se tu ia fazer um passe mais cavado, a gente teve as três primeiras bolas que a gente foi inverter, 3 bolas longas, por quê? Porque não tinha precisão. Não é desculpa da derrota, porque foi para os dois. Só que um que procura mais jogar e outro que ele tem mais contato, ela diferencia. Então as pessoas responsáveis, a empresa responsável, está errada em cometer esse tipo de espetáculo numa situação. E eu também tenho a minha parcela, sim, porque daqui a pouco teria que estar cuidando antes. Juninho, nós conversamos antes e nós viemos. A Pete, mais especificamente, que é a coordenadora, precisa cuidar. Eu falei isso 2 dias atrás a eles. Precisa. Não dá pra falar do gramado e depois dar aquela, não estou reclamando, não estou dando uma desculpa. Deu uma desculpa sim. Deu uma desculpa falar do gramado, o gramado é ruim para os dois. O Tite devia reclamar dos adversários que a seleção brasileira enfrenta nos amistosos, com o peso que ele tem. Jogar novamente com o Peru, com a Colômbia, acrescenta absolutamente nada para a seleção brasileira. E num gramado horrível. O Tite deveria nos responder, pouca gente sabe, que o Igor Gomes do São Paulo está fazendo na seleção brasileira. Completando o treinamento. Completando o treinamento? Será que é só completando o treinamento, ou já pensando numa futura venda, que é um jogador do São Paulo, onde o presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e eu dizia, Michele, aqui no Gazeta Esportiva, a CBF estava dividida em 2 andares, entre Corinthians e São Paulo, e que agora ia ser mais São Paulo. Tá aí o Jardine, técnico da seleção pré-olímpica, tá aí o presidente da CBF, que tem o caboclo com uma ligação com o São Paulo, Juninho. E tá aí o Juninho, que era do São Paulo. E antes, quando era o André Sanches, era a turma do Corinthians. Perfeito, correto, e não tem que ser turma de ninguém. Claro. Só que levar o Igor Gomes para a seleção brasileira para completar treinamento, o Tite devia falar, explicar o porquê. Porque estão dizendo que o Igor Gomes está praticamente vendido para a França. E é importante ter o jogador, né, com a camisa da seleção brasileira. E me surpreende muito o Tite, né, com esse tipo de situação dentro da seleção. Acho que esse é um problema que tem que ser discutido, e não um gramado. E um outro problema é o adversário que a seleção brasileira enfrenta e que o Tite não tem culpa, porque a seleção brasileira está vendida para empresários, tá certo? Era, né, por vários anos. Então, ok, mas o Tite devia falar, lamentavelmente a seleção brasileira tem jogado com adversários aonde não se pode medir forças. E o técnico da seleção brasileira tem que olhar mais para o futebol brasileiro. Tem muita gente boa aqui, quem resolveu a Copa América foi Cebolinha, jogador do Grêmio. Tem muito cara aí, só porque joga na Europa, David Neres. Pô, você tinha o Bruno Henrique do Flamengo comendo a bola no Campeonato Brasileiro. E o Tite insiste com o David Neres. Põe o Bruno Henrique pra jogar, tá mudando cara. Os caras de posição também na seleção brasileira. Então, falar de gramado nesse momento, me desculpe. Mesmo falando que não foi desculpa, foi sim, tem algumas coisas mais importantes para serem discutidas na seleção brasileira. Me desculpe falar de seleção brasileira, porque também é um saco, não é só na Copa do Mundo. Enquanto a seleção estiver vendida para essa empresa aí que negocia os jogos lá no exterior, esquece, cara. O Brasil deveria se aproximar do povo, jogando aqui, nessas arenas novas, né? Trazendo esses jogadores que vão embora tão jovens lá para a Europa, para pelo menos fazer a graça para o público aqui perto da gente nos jogos amistosos. Assim você cria uma empatia. Mas enquanto existir o contrato, fazer o quê, né?